programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, da Rede Todo Dia, entrevista oficialmente candidatos a deputado estadual e federal da região, para saber das suas propostas para as áreas mais importantes. Hoje, quem fala sobre as suas propostas é o candidato a deputado estadual pelo PDT, Marco Antônio Alves Jorge, o Kim. O Kim já foi vereador de Americana por 5 mandatos e agora busca o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Kim, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, telespectadores? Um prazer estar aqui nesse seu programa, muito importante nessa época de decisão do nosso futuro. Kim, conta pra gente um pouco o que o motivou, o que o levou a ser candidato a deputado estadual. Bom, Paulo, acho que nós temos que olhar um pouco para a história. Quando eu vim para a Americana trabalhar junto com o prefeito Waldemar Tebaldi na sua primeira administração, eu era um estudante de arquitetura, meu projeto era fazer habitação social. O Dr. Tebaldi conheceu meu projeto, confiou e me entregou a possibilidade de desenvolver o maior programa habitacional da história de Americana. E lá nós trabalhamos, fizemos mutirões habitacionais, lotes urbanizados, as favelas cresciam assustadoramente e nós conseguimos, com muito trabalho e persistência, zerar as favelas do município. O Dr. Tebaldi ainda comentou na época que eu era um jovem, uma diferença de idade muito grande, e ele, como médico que defendia a saúde, ele via que na solução dos maiores problemas habitacionais viria também beneficiar muito a saúde pública da cidade e da população. E foi depois de 20 anos que eu já vinha trabalhando, construindo casas, que o próprio Dr. Tebaldi me convenceu que eu deveria não ser apenas um técnico, mas deveria ocupar um cargo político para poder defender aquelas propostas que muitas vezes, e lá naquela época na Câmara Municipal, poucos entendiam a importância da habitação social, como poderia impactar positivamente a saúde, a segurança, enfim, tudo aquilo que a cidade precisa e merece. No momento eu relutei para aceitar. Eu dizia para o Dr. Tebaldi, olha, eu sou um técnico, não sou político, mas ele me convenceu. Eu fui candidato a vereador pela primeira vez no ano de 2000, fui eleito e reeleito, cumpri 5 mandatos de vereador, fui presidente da Câmara Municipal, zeramos as favelas do município, enquanto eu fui secretário de Habitação, fui também coordenador da Câmara Temática de Habitação da região metropolitana de Campinas. Conheci os problemas das cidades da nossa região, não apenas os problemas relacionados à moradia, mas também, como participava das reuniões do Conselho, que é formado por todos os prefeitos das cidades da região e mais os secretários estaduais, aprendi muito os problemas de outras áreas que os municípios da nossa região enfrentam. E, como conselheiro nacional no Ministério das Cidades, que eu fui como vereador eleito, um dos 4 vereadores do Brasil a ocupar uma cadeira lá no Conselho no Ministério das Cidades, eu aprendi o caminho das soluções. E por isso que eu me sinto, Paulo, muito preparado para representar, ser um novo deputado estadual da nossa região. Lembrando que nós sempre tivemos 3 deputados aqui de Americana e que representavam a região, e hoje nós não temos mais nenhum. Posso até citar nomes, o Mentor não é mais deputado e nem candidato, o Chico Sardelli é prefeito de Americana, não é candidato, e o Cauê Macris também não é candidato a deputado estadual. Ou seja, a Americana e a nossa região perdeu as 3 cadeiras de deputado estadual e eu me sinto muito preparado, Paulo, para estar representando a nossa região, defendendo aquilo que nós sempre defendemos, que é a melhoria de qualidade de vida, o atendimento das pessoas. Por isso eu aceitei esse desafio, estou muito animado. Quero ser o novo deputado estadual da nossa região. Kim, com relação ao desenvolvimento econômico, de que maneira incentivar e apoiar o empreendedor, principalmente nessa fase pós-pandemia? Paulo, eu sempre fui empreendedor. Eu sou cooperativista, fui fundador da Cooperteto, que é um empreendimento onde as pessoas se reuniram
para superar a necessidade da moradia. Sou fundador da Cooperlírios, que é a cooperativa de reciclagem a primeira da nossa região e que hoje atende o material da coleta seletiva do município. É um empreendimento social, mas muito importante no ponto de vista ambiental e da economia também. Tenho, na minha vida privada, a minha antiga residência se transformou num cowork, que é um escritório compartilhado que hoje abriga dezenas de empresas, profissionais bem-sucedidos que dedicam o seu tempo para fazer o bem para a nossa sociedade. E o empreendedorismo está em mim. Nos mutirões habitacionais foram exemplos clássicos de empreendedorismo. E eu quero e defendo o desenvolvimento econômico através dos empreendedores que a nossa cidade, a nossa região tem. Isso, inclusive, eu posso traduzir naquilo que nós defendemos enquanto vereador aqui no plano diretor do pós-represa, que é aquela região ainda não urbanizada que nós temos na cidade Americana, Paulínia, Cosmópolis, e que pode ter um desenvolvimento sustentável. E aí nós propusemos, inclusive na região metropolitana, no plano diretor metropolitano, está lá, você pode conferir, PDUI da RMC, está a proposta do KIM protocolada, 2 propostas que eu fiz. Uma delas, uma nova rota metropolitana que vai trazer um desenvolvimento limpo para a nossa cidade, que foi aproveitando a criação da zona de interesse turístico, às margens da represa do Salto Grande, próximo ao Casarão, às margens dos rios que nós temos e matas nativas naquela região, que é uma região de proteção ambiental, mas a preservação do meio ambiente combina muito bem com o desenvolvimento turístico. E o turismo é um grande gerador de empregos, permite o empreendedorismo das pessoas que vão lá atender aqueles turistas que virão para a nossa região consumir, gastar as suas economias com o lazer, dando a satisfação para a sua família. E isso gerando emprego com essa nova rota, com esse novo zoneamento de interesse turístico. E só para especificar, esse traçado ele sai aqui de Americana, passa por Cosmópolis, Paulínia, próxima a Olambra, Campinas e chega até Jaguariúna, que Jaguariúna já tem um desenvolvimento turístico forte e nós queremos conectar com a nossa região ali passando próximo de Olambra, que é o Circuito das Flores, e que nós podemos então desenvolver essa rota que nós chamamos de rota turística, que você vai poder sair daqui e até Jaguariúna sem ter que passar pela rodovia Anhanguera, que já está sobrecarregada e congestionada. E uma derivação dessa rota, que nós chamamos de rota tecnológica, ali do pós-represa, uma outra rota aproveitando as linhas de alta tensão, nós chegaremos até a Unicamp e o Sirius, que é aquele acelerador de partículas, que vai atrair empresas de tecnologia, ou seja, empresas que geram trabalho e renda, tecnologia limpa, e que combina muito bem com a questão ambiental. O desenvolvimento das ciclovias, nós temos aí a ciclovia dos trilhos, a rota do cicloturismo, que é um projeto que eu apoio, defendo e vou continuar defendendo para que nós possamos dar oportunidade para que os ciclistas da nossa cidade cheguem em outras regiões e de outras regiões que venham até aqui aproveitar não apenas de Americana, mas da nossa região, do seu potencial turístico, aproveitando aí, inclusive, o patrimônio histórico que nós temos, como Carioba, Casarão do Salto Grande, a usina da CPFL, a estrada de ferro com as suas estações que estão se transformando em polos de cultura, turismo e lazer, e não tenho dúvida que o apoio aos pequenos empreendedores, médios empreendedores e até mesmo os grandes, por que não estabelecer aqui hotéis fazenda nessa região, pousadas, clubes náuticos, e muita gente fala, puxa vida, a represa não dá para nadar como antigamente. Não precisa nadar. Eu remo na represa, de stand-up. Tem gente que rema de caiaque, tem gente que anda de jet ski, ou seja, existe muito potencial
para um bom desenvolvimento turístico. Eu creio que isso vai atrair, né, muita renda aqui para a nossa região. E, especialmente na região do pós-represa, é uma área que não demandaria desapropriação, né? Não, essa rota metropolitana que eu coloquei, apresentei no PDUI, é para você gravar como uma diretriz. Ou seja, eu traço uma diretriz, olha, cada município, e eu já tive a oportunidade, Paulo, fui em todos os municípios conversar com os secretários municipais, apresentar e ouvir sugestões. Falei, escuta, essa rota aqui que eu imaginei no seu município, ela está correta? Ouvi, ajustamos e todos aplaudiram, gostaram. Ou seja, grava-se como uma diretriz, o dono daquela gleba, quando for urbanizar, ele já sabe que por ali vai passar uma avenida, uma via que tem ciclovia, espaço para ônibus, para o automóvel, e então, até mesmo para quem gosta muito de andar a pé, por que não? Né? Nas margens das áreas de proteção ambiental, é muito bom ter pista de caminhada, é saudável e vai atrair muita gente para cá. Se eleito deputado estadual, de que maneira atrair os equipamentos do Estado para essa região do pós-represa? Como deputado estadual, eu vou colocar na mesa do governador essa proposta. Certamente não chegou até lá ainda, mas vai chegar, porque eu sou e vou ser o deputado convicto de que nós temos condições de trazer um desenvolvimento econômico saudável para cá. E ele vai conhecer esse projeto e não é difícil, o Estado ele tem que participar. Por exemplo, nós vamos fazer essa rota. Vai precisar de algumas obras que possivelmente os empreendedores não vão ter condições de suportar, como, sei lá, uma ponte para passar sobre a estrada de ferro, ou sobre um rio, algum obstáculo, um trevo, uma conexão. Gente, isso é papel do Estado. O Estado tem dinheiro para isso. A nossa região vai, inclusive, recompensar o Estado com tantos empreendimentos que gerarão receita para o Estado de São Paulo. Então, mais do que nunca, o governador há de abraçar essa ideia. E eu estou acostumado, Paulo, a dialogar, a apresentar propostas reais, concretas, que atendem o interesse da coletividade, né? Como deputado, não vou defender interesse pessoal, vou defender, como eu sempre defendi, o interesse coletivo. Eu sei que o coletivo da nossa região é um desenvolvimento limpo, saudável, gerando emprego, renda para a nossa gente. E como potencializar os programas de fomento do Estado, como a Desenvolve São Paulo, o Banco do Povo? O Banco do Povo foi um exemplo bacana, né? O que nós precisamos é assegurar que tenha realmente recursos para fazer esse microcrédito para os pequenos empreendedores. E muitas vezes não é muito. Vou dar aqui um exemplo. Aqui na nossa represa, não tem nenhum empreendedor hoje que está alugando caiaque. Gente, quanto custa um empreendedor financiar aí alguns caiaques e começar a chamar, atrair? Vai vir gente de fora para navegar na represa, desde que tenha uma pessoa que saiba instruir, orientar, equipar, né, com colete salva-vidas, essa coisa toda. Esse pessoal vai, inclusive, fazer pesca esportiva na nossa represa. Para quem não sabe, as pessoas que estão indo lá de caiaque, de barco a remo, e eu remando de stand-up já encontrei muitos, pescando tucunaré. Não precisa ir lá no Mato Grosso para pescar tucunaré, está aqui na represa do Salto Grande. Pesca esportiva, uns tucunaré bem... são bonitos e as pessoas têm curtido muito esse esporte que vai atrair bastante gente aqui para a nossa represa. Candidato, agora o tema é livre. Qual outra proposta gostaria de destacar? Lembrar que a saúde é em primeiro lugar. E tudo que nós defendemos, ele vai refletir diretamente na saúde. Ou seja, habitação social, resultado é saúde. Desenvolvimento econômico, emprego, renda, o resultado é saúde. Por quê? Pessoas bem alimentadas, pessoas trabalhando, que têm uma alternativa para sobreviver com dignidade, ele vai evitar outras práticas não saudáveis que muitas vezes levam a pessoa a adoecer, e isso sobrecarrega as nossas redes de
hospitais, postos médicos, e nós queremos uma população saudável, que só vá mesmo ao hospital, ao médico, quando acontece alguma coisa que foi inevitável. Agora, um bom desenvolvimento econômico, a pessoa tendo uma casa para morar, uma escola para estudar seus filhos, né, e um emprego para trabalhar, a saúde dele vai ser melhor, e por isso que nós defendemos muito essa causa. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com o Kim, candidato a deputado estadual. Kim, o tema agora é habitação. Você, ao longo da sua trajetória, intermediou 13 mil moradias em Americana. De que maneira tornar acessível o acesso a moradias para a região? Olha, Paulo, fazer moradia social é mais do que uma obra de construção civil, é uma obra de construção social. Por isso, é muito importante ouvir as pessoas, entender o que é preciso para que elas consigam atingir o seu objetivo, que é ter uma moradia digna. E a moradia é importante, inclusive para a saúde do ser humano e da sociedade. Vamos lembrar aqui o que aconteceu na pandemia. Na pandemia as pessoas diziam, olha, fique em casa. E eu ouvia das pessoas, Kim, na minha casa nós estamos espremidos lá um monte de gente, moro com a sogra, com meu cunhado, um monte de gente, eu vou estar mais suscetível a uma contaminação dentro de casa do que se eu sair de casa. Ou seja, né, é preciso ter água encanada, uma moradia digna, para que a família tenha sua individualidade e ela estando protegida, ela vai proteger também a sociedade, como aconteceu na pandemia. E lá atrás, quando o Dr. Tebaldi me instigou a desenvolver esse grande projeto habitacional, nós reunimos pessoas que não tinham condições de adquirir uma casa da Coab, porque a renda familiar era menos que um salário mínimo. E aí partimos para alternativas como os lotes urbanizados e os mutirões, que para mim foi um exemplo de construção social, onde mais de 1.500 famílias, que eu tenho encontrado na rua, muitas pessoas dessas, que se reuniram, não trabalhavam na construção civil, mas tinham a necessidade, o desejo e a capacidade de falar, eu vou ajudar, vou botar a mão na massa e nós vamos erguer essas casas. Eu tive a felicidade de ser o coordenador técnico dessa equipe e discutir com eles qual era a regra do jogo. Como que nós vamos construir 100 casas sem ninguém saber qual é a sua e só no final é que nós vamos distribuir para saber quem vai ficar com a casa da esquina ou a outra. E a regra foi escrita junto com eles. E foi definido, olha, cada família tem que trabalhar quantas horas por semana ou por mês, né? Então, isso definido, teve uma pessoa, inclusive, que ergueu a mão no meio de uma assembleia e falou, escuta, Kim, me diga uma coisa, eu sou pedreiro, a minha hora de trabalho vai valer igual daquela senhora que não consegue nem carregar uma carriola? Né? Eu ouvi a pergunta e falei, bom, não sou eu o dono da verdade, devolvi. Gente, o que vocês acham? E foi um grande debate, várias sugestões. No final da discussão, votação, 1 hora vale para todo mundo o mesmo valor, dependendo se é pedreiro, carpinteiro ou aquela senhora. E todos trabalharam. E um exemplo que aquela senhora, ela, no nosso diálogo, entendemos onde ela poderia ser mais útil a todos. E ela ficou tomando conta do refeitório. Recebia a marmita de todo mundo quando chegava, punha na geladeira, meia hora antes do horário do almoço ela colocava no aquecedor de marmita, durante esse intervalo ela fazia café, fazia bolo, levava água gelada lá no canteiro de obra, o pedreiro estava no andaime, tinha água gelada, quando não tinha um cafezinho, um bolo. Resultado, no final da obra, nós estávamos em assembleia lá para definir a escolha, quem seria o primeiro a escolher, aquela coisa toda, que também não era por sorteio, era por merecimento. As próprias famílias viam pelo trabalho de cada um quem merecia ser o primeiro a escolher a casa mais querida ali da esquina e tal. O fato é que todas tinham a mesma qualidade, porque todos trabalharam, deram o seu melhor em todas as casas.
O defeito de cada um não foi compartilhado. Ninguém queria fazer o que não gostava, o que não sabia, e ninguém queria também que o outro fizesse aquilo que ele não soubesse fazer. Ou seja, foi uma comunhão de boas qualidades, o resultado das obras foram impecáveis em termos da qualidade técnica. E quando teve o momento de escolher, aquele pedreiro que tinha questionado as horas dele se varia igual da senhora, ele levantou a mão e falou: olha, eu queria dizer o seguinte, que eu questionei lá no início se a minha hora ia valer a mesma que a daquela senhora. Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, que não vale não. A hora dela valeu muito mais do que a minha. Paulo, um exemplo que ficou na vida de todas aquelas pessoas. Ou seja, não menospreze ninguém. Não tenha preconceito de que alguém possa ser melhor ou pior do que você. Todos nós temos qualidades. E é isso que nós temos que fazer. É reunir pessoas, empoderar, valorizar as qualidades, que assim nós vamos construir, sim, um futuro melhor. Assim como estamos trabalhando até hoje. Por exemplo, num projeto de habitação social, que eu não parei de trabalhar com habitação social desde da primeira administração do Tebaldi, isso está no meu coração, eu me dedico a isso. E nós estamos com 902 famílias com contrato assinado através da Coperteto, uma cooperativa habitacional, que o governo contratou, assinou, tem terreno comprado, escriturado, projeto aprovado, e não iniciou a obra porque na hora de iniciar tinha um problema orçamentário do governo, ele mandou esperar e tal, e agora que ele falou, olha, agora tenho dinheiro, mas teve a inflação e é preciso recompor o valor inflacionário, e as famílias se dispuseram, Paulo, para recompensar o governo desse investimento adicional para viabilizar a obra, a oferecer uma contrapartida. Não em dinheiro, porque elas não têm, porque é renda de R$ 1.800 para menos, mas uma contrapartida ambiental, que é fazendo a compostagem do lixo orgânico. Cada família assumindo essa responsabilidade. E sabe o que isso vai resultar? Em 1 tonelada de gás do efeito estufa por dia que vai deixar de ser emitido na atmosfera. Diariamente, essas 902 famílias vão deixar de emitir gás do efeito estufa. E mais do que isso, elas estão divulgando esse projeto que nós chamamos de carbono social, e que eu faço questão de pedir para que todo mundo apoie, entre lá no site da Coperteto, faça adesão, porque nós vamos conseguir melhorar a situação do planeta fazendo uma coisa muito simples, que é, em vez de jogar lixo orgânico no lixo, faça esse lixo orgânico virar adubo. Adubo químico, inclusive, está caro. O adubo orgânico é mais saudável, faz bem para a atmosfera e bem para as plantas, para a saúde das pessoas, enfim. E é o projeto Carbono Social, ou seja, é através de pequenos detalhes, criar uma cultura, um hábito, e através da habitação social nós conseguimos multiplicar as ações, que não vai resultar apenas na moradia, mas numa coletividade, numa cidade, numa região saudável e, como todos nós desejamos, com muita sustentabilidade. Com relação aos programas habitacionais do governo, quais são as falhas e as melhorias que você sugere para cada um dos programas, independente da faixa? Nós tivemos a oportunidade, Paulo, de fazer uma análise lá no Ministério das Cidades, quando eu estava como conselheiro, do resultado do grande programa habitacional do governo, que foi o Minha Casa Minha Vida. E aí nós identificamos um ponto básico. O governo acabou investindo bastante, e foi verdade, teve uma grande quantidade de moradias construídas, mas era feito assim, olha, a empresa da construção civil que vai produzir as moradias, e depois no final sorteava para as famílias que estavam inscritas, enfim. Isso, na nossa avaliação, foi um equívoco, porque aquelas famílias não se conheciam, não participaram nem do projeto, nem da escolha do bairro, do local, foi sorteado e, de repente, de um dia para a noite, iria conhecer o seu vizinho e conviver em condomínio. Então, nós tivemos muitos problemas nos condomínios por essa
dificuldade de relacionamento que, por exemplo, nos mutirões não tivemos, porque as pessoas já se conheceram. Agora, não é preciso só construir em mutirão, mas é preciso ouvir as pessoas, fazer uma autogestão para que as pessoas, desde o início, participem, se conheçam, tenham um trabalho de preparação para que a gente construa não apenas coisas, mas que nós possamos dar atenção às pessoas. Isso é o mais importante, porque senão a pessoa vai lá, recebeu aquela coisa, que é a casa, que ela não se sente parte daquilo e muitas vezes acaba até se desgostando por algum motivo, um atrito, uma dificuldade de conviver em condomínio, e acaba vendendo aquilo a preço de banana e volta para a sua condição anterior de uma submoradia. Então, é preciso, sim, investir, mas investir em projetos participativos e que você coloque as pessoas em primeiro lugar. Você diria, então, que a grande falha e o ponto de melhoria desses programas é que há, na verdade, uma falta de conceito social por trás das obras habitacionais. Exato. Apesar de se chamar habitação social, mas o governo vê apenas como obra de construção civil. Define habitação social como aquilo. Ah, não, é um apartamentinho pequeno. Cara, não é isso. Mas fazer habitação social é trabalhar pessoas. Pessoas que estão dentro da camada social da população e que é preciso dar oportunidade, empoderar as pessoas, para que elas, além da moradia, conquistem uma melhoria de vida, um progresso, uma inclusão social e possa prosperar e ser cada dia mais saudável a nossa sociedade. Acho que é o grande fator, né? Investimento público tem que ser feito para melhorar a vida das pessoas. E não é, assim, beneficiar uma construtora que constrói, vende e tchau e benção. Ela fez o papel dela, tudo bem. Não estou aqui criticando quem constrói. Mas além de quem vai construir, é preciso ter aquele que vai fazer a construção social. Reunir as pessoas, trabalhar, ter um processo participativo para que aqueles que vão morar, mais do que sair do aluguel e entrar pagando uma prestação, que ele também saia consciente, preparado para pagar as prestações, conviver bem com o seu vizinho, dar um bom exemplo, como é o caso dos condomínios aí que estão defendendo o carbono social. Imagina um condomínio desse, quando estiver pronto, não vai ter a quantidade de lixo que hoje os condomínios normais geram. Por quê? Porque uma grande parte do lixo orgânico já será automaticamente transformado em adubo orgânico. Vai economizar para a prefeitura na coleta do lixo, na destinação de mandar para o aterro, vai economizar para a natureza, a camada de ozônio, para o planeta, enfim, o meio ambiente. Ou seja, vamos criar cultura para que na próxima geração os filhos que nascerão nesses condomínios já vão ter incorporado em si esse hábito. Ele não vai conseguir mais jogar a casca de banana no lixo. Ele vai transformar aquilo em adubo, né? E aí não vai mais precisar tanta campanha educativa sobre isso, né? No começo, sim, nós estamos nessa hora, que ninguém pratica a compostagem do lixo orgânico. Eu comecei a fazer na minha casa, Paulo. Eu não consigo mais jogar uma casca de banana no lixo. Às vezes eu estou no escritório, eu como uma fruta, descasco, eu ponho num saquinho e levo para minha composteira lá na minha casa, que eu sei que ela vai ser muito útil para o meio ambiente. Sendo eleito deputado estadual, é possível construir um regramento, fazer uma legislação estadual do carbono social? Eu não tenho dúvida. Inclusive, a nossa proposta do carbono social, nós protocolamos na Secretaria Estadual de Habitação, né, falando, olha, consiga o recurso complementar, porque essas famílias estão ainda, se tiver pandemia, não tem, estão morando lá empinhocado com a família, né, e elas estão aguardando a sua moradia, 902 famílias. Governo do Estado, se o governo federal não reajustou o valor, complemente você com o recurso do governo do Estado. E as pessoas se comprometem a fazer esse pagamento social ambiental, né, uma contrapartida ambiental, e que, diga-se de passagem, o governo pode comercializar isso como crédito de carbono. A Europa compra crédito de carbono, principalmente aqueles gerados através
de cultura que tem uma perspectiva de escala. E é tudo isso que nós estamos falando. E se tem aqueles que ainda duvidam de que o trabalho de formiguinha traz grandes resultados, basta ver o que aconteceu, a notícia recente, que as placas de energia fotovoltaica que cada pessoa põe na sua casa, e que ainda são poucas, vamos dizer, mas somando todas do Brasil, ultrapassou a produção de Itaipu, de energia elétrica. Olha o tamanho de Itaipu, e olha como que nós construímos uma nova Itaipu, cada um fazendo um pouquinho. Então, o carbono social, gente, eu não tenho dúvida que é capaz de trazer um impacto muito positivo para o futuro. E como deputado estadual, eu vou defender, sim, claro, políticas articuladas. Ou seja, vamos fazer o trabalho social, vamos investir em habitação, mas com sustentabilidade, o que pode equilibrar, o que nós podemos agregar nisso? Um reservatório de água de chuva. Você sabe que eu recebi um prêmio Philips de simplicidade por um reservatório de água de chuva que nós desenvolvemos há um tempo atrás. Se todo mundo tiver um pequeno reservatório de água de chuva, como eu tenho na minha casa, se todas as moradias tiverem, nós vamos evitar enchente. Como acontece, por exemplo, na minha casa, a água da chuva lá vai escorrer, vai chegar no córrego da Avenida Brasil, ali, no córrego do parque. Se todos os meus vizinhos, o bairro inteiro tivesse isso, não ia fazer a enchente que normalmente, ou de vez em quando, acontece na Avenida Brasil. E mais, aquela água que você armazenou, você pode usar para lavar o chão, para regar a planta. Se você tem uma piscina na sua casa, você pode colocar ela no sistema, puxa a água da chuva, passa no filtro e enche a piscina. Né? Na minha casa tem uma piscina que meu pai construiu para o meu irmão que tem síndrome de Down. E eu parei de usar a água da torneira. Eu quase que toda vez que o Luiz Augusto, que é o meu irmão, entrava na piscina e transbordava água, me doía o coração de ter que abrir a torneira e pôr. Nunca mais, Paulo. Somente água da chuva. E está limpinha, está maravilhosa, porque você vai fazer o tratamento da água da piscina. Então está aí, né? Cada um fazendo um pouquinho, nós somos gigantes. Candidato, você é um cooperativista. De que maneira, sendo eleito, pretende potencializar as cooperativas paulistas? Cooperativismo é muito forte no mundo. E no Brasil também tem sua força. Mas nós podemos potencializar mais. Como, por exemplo, compras públicas. Vou dar aqui um exemplo de produção de alimentos. A merenda escolar, por uma lei, ela é obrigada a comprar alimento da agricultura familiar. Aqui em Americana, eu tive a oportunidade de fundar a primeira horta comunitária de Americana, que foi lá no Profilurb, Jardim Nossa Senhora Aparecida. Depois teve o Zanaga, a horta do Jardim Alvorada, lá, a Acra, que depois virou Cooperacra, enfim. Tive a felicidade de acompanhar isso tudo e ver crescer e ver a Americana se tornar um exemplo regional que hoje tem quase 200 hortas urbanas. Agora, como que um horticultor vai participar de uma licitação pública para fornecer alimento para a merenda escolar? A merenda escolar exige uma quantidade grande. Agora, se esses horticultores estiverem articulados numa forma de uma cooperativa e a prefeitura aceitando licitar uma cooperativa ser a participante da licitação, essa cooperativa pode articular com todos os produtores para dizer, olha, nós temos que cultivar cenoura, porque a merenda escolar precisa de tantas toneladas de cenoura. Então, cada um fazendo um pouquinho, divide, combina, articula, ou seja, esse exército de horticultores de quase 200 que nós temos aqui em Americana, poderia muito bem ser capaz de suprir, né, a merenda escolar, pelo menos o percentual exigido por lei, e evitar que se compre de produtores de fora aqui da nossa região. Isso vai gerar trabalho, renda e saúde para a nossa gente. Essa é a principal demanda, então, das cooperativas atualmente. Participar das licitações públicas é um grande motivador. Né? Existe algumas dificuldades, muitas vezes, que o pessoal coloca impedindo de cooperativas participarem. Né? A gente já, enquanto vereador, fizemos leis municipais, etc., mas
a gente entende que isso não basta um município, né? É preciso ter um regramento no Estado para que os municípios do Estado de São Paulo possam, sim, fomentar, adquirir das organizações cooperativas. Isso vai, com certeza, baratear muitos produtos e trazer o desenvolvimento econômico para os empreendedores que trabalham de forma coletiva para produzir, enfim, aquilo que é do seu ramo, né? Pode ser alimento, saúde, produção, tudo aquilo que a sociedade precisa e consome. Candidato, faça suas considerações finais e deixe o seu recado ao eleitor. Gente, a eleição está chegando, é domingo agora, dia 2. É a oportunidade que você tem de mudar para melhor. E para isso, eu quero lembrar que nós perdemos os 3 deputados estaduais que nós tínhamos aqui na nossa região. Precisamos eleger um novo deputado, que seja daqui, que esteja perto de você. Agora, que seja um deputado experiente, que você conhece e confie. E eu me sinto muito preparado para isso. Como disse, já trabalho há mais de 40 anos na prefeitura, fui 5 vezes vereador e sou ficha limpa, fui testado e aprovado. Estou muito preparado para te representar e eu peço aqui, para que no dia 2 de outubro, vote certo, não jogue seu voto fora. Para estadual, vote KIM 12003 e você vai ser bem representado dessa vez. Obrigado. Ouvimos hoje as propostas do Kim, candidato a deputado estadual pelo PDT. Obrigado, Kim, pela presença, pela participação. É a Rede Todo Dia nas eleições 2022. Até já.